Bem-vindo ao Caminho Estoico. Hoje, você vai descobrir algo que pode mudar completamente a forma como vive, como pensa e como enfrenta os desafios da vida. Existe um poder silencioso dentro de você, uma fortaleza que não depende de nenhuma circunstância externa. Os estoicos descobriram esse poder há mais de 2000 anos. E hoje, essa sabedoria antiga é mais relevante do que nunca. Vivemos numa época de ansiedade constante, onde as pessoas buscam felicidade em lugares que jamais poderão oferecer. Lá, corremos atrás de aprovação externa, de conforto material, de validação nas redes sociais. E quando essas coisas não nos satisfazem, nos sentimos vazios, perdidos, decepcionados. Mas e se eu te dissesse que você está procurando no lugar errado? Que a verdadeira força não está em controlar o mundo, mas em dominar a si mesmo. O estoicismo não é apenas uma filosofia antiga, é um manual prático para viver bem em qualquer circunstância. Marco Aurélio, imperador de Roma, escreveu em suas meditações que a felicidade da tua vida depende da qualidade dos teus pensamentos. Ele governava o maior império do mundo, enfrentava guerras, traições, doenças, e mesmo assim encontrou paz. Não porque sua vida era fácil, mas porque entendeu algo fundamental. Você não pode controlar o que acontece, mas pode controlar como responde. Essa é a essência do estoicismo. Reconhecer o que está dentro do seu controle e o que não está, e investir toda a sua energia apenas naquilo que você pode mudar. Parece simples, mas a maioria das pessoas passa a vida inteira tentando controlar o incontrolável. Queremos que as pessoas ajam de determinada forma. Queremos que o tempo esteja perfeito. Queremos que o mundo se dobre às nossas expectativas. E quando isso não acontece, sofremos. Epicteto, que foi escravo antes de se tornar um dos maiores filósofos estoicos, ensinou que não são as coisas que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas. Pense nisso por um momento. Duas pessoas podem vivenciar exatamente a mesma situação e reagir de formas completamente diferentes. Uma se desespera, a outra mantém a calma. Qual é a diferença? A diferença está na mente, na interpretação, na narrativa que cada um cria sobre o que aconteceu. O estoico aprende a observar seus próprios pensamentos. Ele se pergunta: essa interpretação me serve? Esse pensamento me fortalece ou me enfraquece? Essa emoção é baseada na realidade ou na minha percepção distorcida? E quando ele percebe que está criando sofrimento desnecessário, ele muda a narrativa. Não de forma ilusória, mas de forma racional e equilibrada. Ele vê as coisas como realmente são, sem adicionar camadas de dramatização. Sêneca dizia que passamos a vida temendo coisas que talvez nunca aconteçam. Gastamos energia mental antecipando desastres, criando cenários catastróficos em nossa imaginação. E quando esses cenários não se concretizam, não sentimos alívio. Imediatamente criamos novos medos, novas preocupações. Vivemos numa ansiedade perpétua, escravos de nossa própria mente, mas o estoico entende que a maioria do sofrimento é auto-infligido. Sofremos mais na imaginação do que na realidade. Marco Aurélio escreveu que a maior parte do que nos perturba são coisas que ainda não aconteceram e talvez nunca aconteçam. Então, por que permitir que essas fantasias roubem a paz do presente? O antídoto estoico para a ansiedade é simples. Volte ao momento presente. O que está acontecendo agora, neste exato instante? Não o que pode acontecer amanhã, não o que aconteceu ontem, mas agora. Quando você traz sua atenção para o presente, geralmente descobre que está tudo bem. O problema raramente está no agora. Está na mente que vaga para o passado ou para o futuro. Uma das práticas mais poderosas do estoicismo é a visualização negativa. Isso pode parecer pessimista à primeira vista, mas é exatamente o oposto. Os estoicos não visualizavam cenários negativos para se torturar, mas para se preparar mentalmente e para cultivar gratidão. Imagine que você perde tudo o que tem: sua casa, seu emprego, sua saúde. Como você reagiria? Seria o fim do mundo ou você encontraria uma maneira de seguir em frente? Quando você contempla regularmente a perda, duas coisas acontecem. Primeiro, você desenvolve resiliência mental. Quando algo ruim realmente acontece, você já está preparado psicologicamente.
Segundo, você aprende a valorizar o que tem enquanto tem. Quantas pessoas só percebem o valor de algo quando perdem? Quantas só apreciam a saúde quando ficam doentes? Quantas só valorizam relacionamentos quando acabam? O estoico não comete esse erro. Ele sabe que tudo é temporário, que tudo pode mudar em um instante, e essa consciência, longe de gerar tristeza, gera profunda gratidão. Marco Aurélio escrevia todas as manhãs que este dia poderia ser o último, não para se deprimir, mas para viver com mais intensidade e propósito. Se hoje fosse seu último dia, você gastaria tempo com coisas triviais? Guardaria rancor de alguém? Se preocuparia com o que os outros pensam de você? Provavelmente não. Você viveria de forma mais autêntica, mais presente, mais conectada com o que realmente importa. Então, por que não viver assim todos os dias? A morte é certa, mas sua data é incerta. E essa incerteza é um convite para viver plenamente agora. Não amanhã, não quando tudo estiver perfeito. Agora. Sêneca dizia que não recebemos uma vida curta, mas a tornamos curta desperdiçando tempo. A maioria das pessoas não vive, apenas existe. Elas adiam a vida para um futuro que talvez nunca chegue, quando eu conseguir aquele emprego, quando eu tiver mais dinheiro, quando os filhos crescerem, quando eu me aposentar. Sempre há uma desculpa para não viver plenamente agora. O estoico rejeita essa mentalidade. Ele entende que o único momento que você realmente tem é este. O passado já se foi. O futuro é incerto. Apenas o presente é real. E dentro desse momento presente está tudo que você precisa. A capacidade de agir com virtude, a capacidade de ser íntegro, a capacidade de fazer o que está ao seu alcance da melhor forma possível. Isso é suficiente. Mas nossa cultura nos condiciona a sempre querer mais. Mais dinheiro, mais reconhecimento, mais prazer. E essa busca incessável por mais é a raiz de muito sofrimento, porque não importa quanto você consiga, nunca é suficiente. Sempre há outro nível a alcançar, outra meta a conquistar. É uma corrida sem fim. O estoico sai dessa corrida, não porque seja preguiçoso ou sem ambição, mas porque entende que a verdadeira riqueza não está em ter mais, mas em precisar de menos. Epicteto ensinou que a riqueza não consiste em ter grandes posses, mas em ter poucas necessidades. Quanto menos você precisa do mundo externo para ser feliz, mais livre você é. Pense em como isso é libertador. Se sua felicidade depende de ter o carro mais novo, você sempre será escravo dessa necessidade. Se sua paz depende da aprovação dos outros, você sempre será vulnerável à opinião alheia. Se sua autoestima depende de sucessos externos, você viverá numa montanha-russa emocional. Mas se você desenvolve uma fortaleza interna, se cultiva virtudes que não podem ser tiradas de você, então você se torna verdadeiramente livre. Ninguém pode roubar sua integridade. Ninguém pode tirar sua capacidade de ser corajoso, justo, temperante e sábio. Essas virtudes são suas, independentemente das circunstâncias externas. E essa é a verdadeira riqueza estoica. Marco Aurélio escreveu que a alma se tinge com a cor de seus pensamentos. Se você constantemente alimenta pensamentos de raiva, ressentimento e inveja, sua alma se torna escura. Mas se cultiva pensamentos de gratidão, compaixão e serenidade, sua alma se ilumina. Você tem o poder de escolher os pensamentos que nutre, e essa escolha determina a qualidade de sua vida. Mas escolher seus pensamentos não é fácil. Nossa mente tem o hábito de ruminar, de voltar aos mesmos padrões negativos. É como um sulco no disco. A mente volta automaticamente aos mesmos pensamentos porque é o caminho de menor resistência. Mudar isso requer vigilância constante. Requer que você observe sua mente como um guardião observa uma fortaleza. Quando um pensamento destrutivo surge, você o reconhece, questiona sua validade e, se necessário, o substitui por algo mais útil. Isso não é pensamento positivo superficial, é discernimento racional. É perguntar: esse pensamento está baseado na realidade? Me ajuda de alguma forma? Ou está apenas criando sofrimento desnecessário? Se a resposta é a última, você tem o direito e a responsabilidade de mudar esse pensamento. Sêneca praticava isso todos os dias.
Ao final de cada dia, ele se sentava e revisava suas ações e pensamentos. Ele se perguntava: onde errei hoje? Como poderia ter agido melhor? Que lição posso extrair dessa experiência? Esse exame diário é uma prática estoica fundamental. Não é para se punir ou se sentir culpado. É para aprender e crescer. É para garantir que você está vivendo de acordo com seus valores, não apenas sendo arrastado pelos eventos. A maioria das pessoas vive de forma reativa. Algo acontece e elas reagem automaticamente, sem pensar. O estoico vive de forma proativa. Ele cria espaço entre o estímulo e a resposta. E nesse espaço está a sua liberdade. Viktor Frankl, que sobreviveu aos campos de concentração nazistas, descobriu essa verdade estoica. Ele percebeu que mesmo nas condições mais extremas, ele ainda tinha uma liberdade que ninguém podia tirar. A liberdade de escolher sua atitude. A liberdade de encontrar significado mesmo no sofrimento. Esse insight transformou não apenas sua vida, mas milhões de outras através de seus ensinamentos. Se alguém pode encontrar liberdade interior num campo de concentração, certamente podemos encontrar lá nas circunstâncias muito menos severas que a maioria de nós enfrenta. Mas aqui está um paradoxo interessante. Quanto mais você busca controlar o externo, menos controle você tem. Quanto mais você tenta manipular pessoas e circunstâncias para obter o que quer, mais frustrado você fica. Porque o mundo não opera de acordo com seus desejos. As pessoas têm suas próprias vontades. O universo tem suas próprias leis. E quando você luta contra essa realidade, você sempre perde. O estoico adota uma abordagem diferente. Ele se concentra no que pode controlar: seus pensamentos, suas ações, suas respostas. E quanto ao resto, ele pratica a aceitação. Não uma aceitação passiva que desiste de tudo, mas uma aceitação ativa que reconhece a realidade e trabalha dentro dela. Epicteto usava a metáfora de um ator numa peça. Você não escolhe o papel que recebe. Você pode ser designado para interpretar um rei ou um mendigo, um herói ou um vilão. Mas você pode escolher interpretar esse papel com excelência. Você pode trazer integridade e virtude para qualquer situação em que se encontra. Sua vida é assim. Você não escolheu onde nasceu, com que corpo, em que família. Você não escolhe muitos dos eventos que acontecem, mas você sempre pode escolher como responder. E essa resposta é o que define seu caráter. Marco Aurélio enfrentou pragas, guerras, traições, a morte de filhos, mas ele não permitiu que essas circunstâncias o tornassem amargo ou desesperado. Ele manteve sua integridade. Ele continuou agindo com justiça e sabedoria. E por isso, 2000 anos depois, ainda estudamos suas palavras. Esse é o poder do estoicismo. Não é uma filosofia que promete uma vida fácil. É uma filosofia que te dá as ferramentas para viver bem, independentemente das circunstâncias. Agora vamos falar sobre relacionamentos, porque essa é uma área onde muitas pessoas lutam. Como o estoicismo nos ajuda a navegar a complexidade das relações humanas. Primeiro, o estoico entende que você não pode controlar como outras pessoas agem. Você pode influenciá-las com seu exemplo, pode comunicar claramente suas necessidades, mas no fim, cada pessoa age de acordo com seus próprios valores e percepções. Quando você espera que alguém seja diferente do que é, você está criando sofrimento para si mesmo. Não porque a outra pessoa está errada, mas porque você está lutando contra a realidade. Epicteto ensinou que se você espera que sua esposa ou filho não cometam erros, você é um tolo. Porque os humanos erram. É parte de nossa natureza. Quando você aceita isso, quando você para de exigir perfeição dos outros, seus relacionamentos se tornam muito mais pacíficos. Isso não significa que você aceita comportamentos abusivos ou desrespeitosos. Significa que você tem expectativas realistas e estabelece limites saudáveis. Se alguém repetidamente viola seus valores, o estoico não fica preso em raiva ou ressentimento. Ele simplesmente se afasta, sem drama, sem necessidade de fazer a outra pessoa admitir que está errada. Ele reconhece que essa pessoa não está alinhada com seu caminho e segue em frente. Sêneca tinha um amigo que o traiu profundamente. Em vez de se consumir em vingança,
Sêneca simplesmente cortou o contato. Ele entendeu que guardar raiva é como beber veneno e esperar que o outro morra. O rancor não machuca a pessoa que te feriu, machuca você. O estoico pratica o perdão, não porque o outro merece, mas porque ele merece paz. Ele solta o peso do ressentimento, porque carregar esse peso só prejudica a si mesmo. Isso é liberdade emocional. Não depender de que outros reconheçam seus erros ou peçam desculpas para você seguir em frente. Você segue em frente porque é o que é melhor para você. Marco Aurélio escreveu que quando alguém te faz mal, imediatamente considera que noção de bem e mal essa pessoa tem. Quando você entende isso, você terá compaixão em vez de raiva. As pessoas agem de acordo com o que acreditam ser o bem. Mesmo quando estão erradas, elas pensam que estão certas. Quando você compreende isso, fica mais fácil não levar as coisas para o lado pessoal. Alguém te criticou? Provavelmente está projetando suas próprias inseguranças. Alguém te traiu? Provavelmente está agindo a partir de suas próprias feridas e limitações. Isso não justifica o comportamento, mas explica. E quando você entende, você responde com sabedoria em vez de reatividade emocional. O estoico também pratica a gratidão ativa nos relacionamentos. Em vez de focar no que as pessoas não fazem, ele aprecia o que fazem. Em vez de esperar que alguém preencha todas suas necessidades emocionais, ele reconhece que cada pessoa tem limitações e ele escolhe focar nas qualidades positivas. Isso não é ingenuidade, é sabedoria. Porque onde você coloca sua atenção, cresce. Se você constantemente foca nos defeitos de alguém, a relação se deteriora. Se você foca nas virtudes, a relação floresce. Mas aqui está o equilíbrio. O estoico não se torna um capacho. Ele não aceita desrespeito em nome da paz. Ele simplesmente escolhe suas batalhas com sabedoria. Ele entende que nem toda ofensa requer resposta. Muitas coisas são melhor ignoradas do que confrontadas. Epicteto dizia que se alguém te fala mal de outra pessoa, não defenda a pessoa ausente. Simplesmente responda que essa pessoa provavelmente não conhece meus outros defeitos, senão teria mencionado esses também. Isso é humildade estoica. Reconhecer suas próprias imperfeições te torna menos julgador dos defeitos alheios. E quando você para de julgar, seus relacionamentos se tornam mais leves e autênticos. Agora, vamos falar sobre algo que assombra muitas pessoas: o medo do fracasso. Nossa sociedade glorifica o sucesso e estigmatiza o fracasso. Desde pequenos, somos ensinados que fracassar é vergonhoso. E esse medo do fracasso paralisa muitas pessoas. Elas não tentam coisas novas porque têm medo de falhar. Não perseguem seus sonhos porque não querem se arriscar. Vivem vidas pequenas e seguras, mas profundamente insatisfatórias. O estoico tem uma perspectiva completamente diferente sobre o fracasso. Para ele, fracasso é simplesmente feedback. É informação sobre o que não funciona, permitindo que você ajuste sua abordagem. Marco Aurélio escreveu que o impedimento para a ação avança a ação. O que fica no caminho se torna o caminho. Cada obstáculo é uma oportunidade de praticar virtude. Cada fracasso é uma chance de desenvolver resiliência. Pense nos maiores sucessos da história. Quantos deles vieram depois de múltiplos fracassos? Edison falhou milhares de vezes antes de inventar a lâmpada. Lincoln perdeu várias eleições antes de se tornar presidente. J.K. Rowling foi rejeitada por 12 editoras antes de Harry Potter ser publicado. O fracasso não é o oposto do sucesso. É parte do caminho para o sucesso, mas apenas se você não permitir que ele te defina. O estoico falha e se levanta. Falha novamente e se levanta novamente. Ele não se identifica com o fracasso. Ele vê isso como um evento, não como uma identidade. Sêneca dizia que não é porque as coisas são difíceis que não ousamos. É porque não ousamos que elas são difíceis. O medo torna tudo mais pesado. Quando você age apesar do medo, quando você abraça a possibilidade de falhar, você se liberta da paralisia. E aqui está algo interessante. Quanto mais você falha, menos assustador o fracasso se torna. Você percebe que pode sobreviver a ele, que ele não te destrói. E essa realização
te torna muito mais corajoso. O estoico cultiva coragem não pela ausência de medo, mas pela ação apesar do medo. Coragem não é não ter medo. É fazer o que precisa ser feito mesmo quando você está com medo. Marco Aurélio, como imperador, tinha que tomar decisões difíceis que afetavam milhões de pessoas. Certamente sentia o peso e às vezes o medo dessas decisões. Mas ele não deixava o medo paralisá-lo. Ele fazia o que acreditava ser certo e aceitava as consequências. Essa é coragem estoica. E está disponível para qualquer um de nós, em nossas próprias circunstâncias. Agora vamos explorar um aspecto menos discutido do estoicismo: a ideia de viver de acordo com a natureza. Para os estoicos, isso não significa voltar para a floresta e viver como um eremita. Significa entender sua natureza essencial e viver em harmonia com ela. Os estoicos acreditavam que os humanos são racionais e sociais por natureza. Portanto, viver de acordo com a natureza significa usar sua razão e contribuir para a comunidade. Significa não ser escravo de impulsos irracionais ou emoções descontroladas. Marco Aurélio escreveu que o que não é bom para a colmeia não pode ser bom para a abelha. Em outras palavras, nosso bem-estar individual está conectado ao bem-estar coletivo. Quando você ajuda outros, você se ajuda. Quando prejudica outros, prejudica a si mesmo. Isso não é moralismo piegas. É reconhecimento da interconexão fundamental. Você não existe isoladamente. Você é parte de uma teia maior. E quando você age de forma que beneficia essa teia, você naturalmente encontra mais significado e satisfação. Sêneca praticava generosidade não apenas com dinheiro, mas com conhecimento e tempo. Ele ensinava gratuitamente. Ele ajudava pessoas que não podiam retribuir. E ele fazia isso não esperando recompensa, mas porque era consistente com seus valores. Isso é viver de acordo com a natureza estoica. Mas viver de acordo com a natureza também significa aceitar a natureza das coisas. Aceitar que tudo muda, que tudo é temporário, que a vida inclui sofrimento, doença e morte. Não é sobre gostar dessas coisas. É sobre não lutar contra realidades inevitáveis. Muitas pessoas desperdiçam energia se revoltando contra a natureza da vida. Por que as coisas têm que mudar? Por que as pessoas que amo têm que morrer? Por que existe sofrimento no mundo? Essas são perguntas válidas, mas não têm respostas que mudarão a realidade. A vida é assim. Lutar contra essa realidade é como lutar contra as ondas do oceano. Você apenas se cansa. O estoico adota uma abordagem diferente. Ele aceita a natureza da existência e trabalha dentro dela. Ele entende que a mudança é a única constante. E em vez de resistir, ele flui. Ele se adapta. Ele encontra oportunidades dentro das circunstâncias em mudança. Epicteto era escravo quando desenvolveu sua filosofia. Ele não podia mudar sua condição externa, então ele cultivou liberdade interna. E, ironicamente, essa liberdade interna era maior que a liberdade de muitos homens livres que eram escravos de seus desejos e medos. Isso nos leva a uma pergunta crucial: o que realmente significa ser livre? Nossa cultura define liberdade como capacidade de fazer o que quiser, quando quiser. Mas o estoico entende que essa é uma forma superficial de liberdade. Verdadeira liberdade é não ser escravo de seus próprios desejos. É poder escolher conscientemente, em vez de ser arrastado por impulsos. Pense em alguém viciado em algo. Eles têm liberdade externa. Podem tecnicamente fazer o que quiserem, mas são escravos de seu vício. Não têm liberdade real. Agora pense em alguém que cultivou autodisciplina, que pode escolher fazer o que é melhor, mesmo quando não é fácil ou prazeroso. Essa pessoa tem verdadeira liberdade. Sêneca escreveu que nenhum homem é livre se não é mestre de si mesmo. Essa é a essência da liberdade estoica. Não liberdade para fazer o que seus impulsos exigem, mas liberdade para agir de acordo com sua razão e valores. E essa liberdade tem que ser conquistada diariamente. Não é um estado que você alcança e mantém para sempre. É uma prática contínua. Todo dia você escolhe: vou reagir automaticamente ou responder conscientemente? Vou seguir o caminho fácil ou o caminho certo? Vou ser arrastado pelas emoções ou vou usar minha razão?
Essas pequenas escolhas, acumuladas ao longo do tempo, determinam quem você se torna. Marco Aurélio sabia disso. Ele acordava cedo todas as manhãs, antes de suas obrigações como imperador, para praticar filosofia, para lembrar a si mesmo de seus princípios, para fortalecer sua mente. Ele não esperava que a sabedoria aparecesse magicamente. Ele trabalhava nela diariamente, e nós devemos fazer o mesmo. Se você quer desenvolver a fortaleza estoica, você precisa de prática regular. Não adianta ler sobre estoicismo e não aplicar. Não adianta concordar intelectualmente se você não muda seus hábitos. A filosofia estoica é para ser vivida, não apenas estudada. Então, como você começa? Como você integra o estoicismo em sua vida diária? Primeiro, comece com consciência. Observe seus pensamentos. Quando você se pega em ansiedade, pergunte: estou me preocupando com algo que está sob meu controle? Se não, deixe ir. Segundo, pratique a dicotomia do controle. Divida tudo em sua vida em duas categorias: o que está sob seu controle, seus pensamentos, ações, respostas, e o que não está, opiniões dos outros, o passado, o futuro, eventos externos. Invista energia apenas no primeiro grupo. Terceiro, desenvolva uma prática de reflexão. Pode ser journaling, meditação ou simplesmente sentar em silêncio. Revise seu dia. Onde você agiu de acordo com seus valores? Onde você reagiu automaticamente? O que você pode melhorar amanhã? Quarto, pratique desconforto voluntário. Os estoicos faziam isso regularmente. Eles jejuavam, dormiam no chão, passavam frio. Não porque gostavam de sofrimento, mas para treinar resiliência. Para lembrar que podem sobreviver sem conforto constante. Você não precisa ser extremo, mas pode fazer pequenas coisas. Tome banho frio, jejue por um dia, durma sem travesseiro. Essas experiências te mostram que você é mais forte do que pensa. Quinto, pratique gratidão. Todo dia, liste 3 coisas pelas quais você é grato. Podem ser grandes ou pequenas. Essa prática simples muda fundamentalmente sua perspectiva. Sexto, estude os estoicos. Leia Marco Aurélio, Epicteto, Sêneca. Não uma vez, mas repetidamente. Esses textos são densos em sabedoria. Cada releitura revela novas camadas. Sétimo, encontre uma comunidade. O estoicismo não precisa ser praticado sozinho. Encontre outras pessoas que estão neste caminho. Compartilhe insights, desafios, sucessões. Oitavo, seja paciente consigo mesmo. Você vai falhar. Vai reagir emocionalmente. Vai esquecer seus princípios. Isso é normal. O estoicismo não é perfeição. É progresso. Cada dia que você tenta é uma vitória. Epicteto dizia que se você quer melhorar, precisa estar confortável sendo percebido como tolo ou ingênuo às vezes. As pessoas podem não entender sua jornada. Podem criticar seu comprometimento com princípios. Podem zombar de sua disciplina. Deixe-as. Você não está vivendo para a aprovação delas. Você está vivendo de acordo com seus valores. E no longo prazo, seu exemplo pode inspirá-las mais do que qualquer argumento. Agora, vamos abordar um tema difícil. Como o estoicismo nos ajuda a lidar com perda e luto? Porque, inevitavelmente, todos enfrentaremos isso. Perdemos pessoas que amamos, perdemos oportunidades, perdemos versões de nós mesmos. E essas perdas doem. O estoicismo não nega a dor. Não te diz para suprimir emoções, mas oferece uma estrutura para processar a perda de forma saudável. Marco Aurélio perdeu vários filhos. Em vez de se afogar em desespero, ele escreveu que tudo o que amamos é como folhas em uma árvore. Eventualmente cairão. Essa consciência não diminuía seu amor, mas o preparava para a inevitabilidade da perda. Os estoicos praticavam o que chamavam de premeditation malorum, visualizar antecipadamente coisas ruins que poderiam acontecer, não para se torturar, mas para se preparar e apreciar o presente. Quando você regularmente contempla que pode perder algo, você valoriza mais enquanto tem. E quando a perda acontece, embora ainda doa, você está mais preparado. Sêneca perdeu seu único filho.
Sua dor foi real, mas ele não permitiu que ela o destruísse. Ele escreveu cartas ajudando outros que estavam lutando com perdas similares. Ele transformou sua dor em compaixão. Esse é o caminho estoico. Você sente a dor completamente, não a nega, mas também não se identifica permanentemente com ela. Você permite que ela passe através de você, como uma onda que vem e vai. E no meio da dor, você ainda procura agir com virtude, ainda procura ser útil, ainda procura viver com propósito, porque a vida continua. E honrar aqueles que perdemos é viver plenamente, não desistir de viver. O estoico entende que a morte é natural, faz parte do ciclo da vida, e embora seja triste, não é uma tragédia no sentido filosófico. Uma tragédia seria desperdiçar a vida que você tem com medo da morte que virá. Epicteto ensinava seus alunos a verem a morte não como um mal, mas como um retorno à natureza. Você veio do universo e retornará ao universo. É natural e inevitável. Quando você para de ver a morte como inimiga, você pode viver mais plenamente. Você para de adiar, para de viver com medo. Você abraça cada momento porque sabe que é precioso e temporário. E curiosamente, essa aceitação da morte não leva ao desespero, leva à liberdade. Porque se você realmente aceita que vai morrer, muitas das coisas que você se preocupa perdem importância. Você para de se importar tanto com opiniões alheias. Para de perseguir status superficial. Você foca no que realmente importa. Relacionamentos significativos. Contribuir para algo maior que você. Viver com integridade. Marco Aurélio meditava regularmente sobre sua própria morte, não morbidamente, mas honestamente. E isso o tornava um líder melhor, um marido melhor, um homem melhor, porque ele sabia que seu tempo era limitado. Então, ele não o desperdiçava. Você pode fazer o mesmo. Não precisa ser mórbido, apenas honesto. Você vai morrer. Eu vou morrer. Todos que amamos vão morrer. Essa é a verdade. E quando você aceita isso, realmente aceita, uma transformação acontece. As pequenas irritações da vida perdem poder. As ofensas insignificantes não te abalam mais. Você se torna mais compassivo porque entende que todos estamos nessa jornada temporária juntos. Agora, quero abordar algo sobre o qual muitos têm dúvidas. O estoicismo não te torna frio ou sem emoção? A resposta é não. Definitivamente não. Os estoicos sentiam emoções profundamente. Marco Aurélio amava sua família. Sêneca tinha amizades profundas. Epicteto mostrava compaixão por seus alunos. A diferença é que eles não eram controlados por suas emoções. Eles as sentiam, as reconheciam, mas não agiam automaticamente baseados nelas. Hoje, nossa cultura glorifica seguir seus sentimentos. Se você sente, deve ser verdade. Se você sente raiva, deve expressar. Se você sente desejo, deve satisfazer. Mas o estoico entende que sentimentos não são sempre guias confiáveis. Às vezes, suas emoções estão baseadas em percepções distorcidas. Às vezes, seus impulsos te levariam por caminhos destrutivos. Então, o estoico cria espaço entre sentir e agir. Ele sente raiva, mas escolhe responder com calma. Ele sente medo, mas escolhe agir com coragem. Ele sente desejo, mas escolhe agir com temperança. Isso não é supressão, é maestria. É ser o mestre de si mesmo, em vez de escravo de cada impulso passageiro. E, ironicamente, quando você desenvolve essa maestria, suas emoções se tornam mais ricas e autênticas. Porque você não está mais em uma montanha-russa emocional. Você não está sendo arrastado de um extremo ao outro. Você tem uma base sólida de calma, da qual pode experimentar toda a gama de emoções humanas sem ser devastado por elas. Marco Aurélio escreveu sobre encontrar a cidadela interior. Um lugar dentro de você que permanece inabalável não importa o que aconteça externamente. Essa cidadela não é construída negando emoções. É construída entendendo que você é maior que qualquer emoção individual. Você é a consciência que observa as emoções. E essa consciência pode escolher como responder. Vamos falar agora sobre propósito. Muitas pessoas hoje se sentem perdidas, sem direção, sem significado.
Elas vão trabalhar, pagam contas, mas perguntam: é só isso? Tem que haver mais. O estoicismo oferece uma resposta clara. Seu propósito é viver virtuosamente, é desenvolver seu caráter, é contribuir para o bem comum. Isso pode parecer vago, mas na verdade é muito específico. Em cada situação você pode perguntar: qual é a resposta virtuosa aqui? Como eu posso agir com integridade, coragem, justiça e sabedoria? E quando você faz isso consistentemente, sua vida adquire profundo significado. Você não precisa de um propósito grandioso que mudará o mundo. Você pode encontrar significado em ações pequenas e diárias. Ser um bom pai, ser um colega de trabalho confiável, ser um amigo leal, tratar estranhos com bondade. Esses atos podem parecer pequenos, mas quando somados, eles definem uma vida bem vivida. Sêneca dizia que não é porque temos pouco tempo que não fazemos coisas, mas porque desperdiçamos muito tempo que temos pouco. Muitas pessoas preenchem suas vidas com distrações, redes sociais, entretenimento sem fim, conversas superficiais, e então se perguntam por que se sentem vazias. O estoico é intencional com seu tempo. Ele escolhe atividades que o desenvolvem, leitura que o educa, conversas que o desafiam, projetos que o esticam. Ele entende que o tempo é o recurso mais precioso. Uma vez gasto, nunca volta. E desperdiçá-lo em trivialidades é desperdiçar a própria vida. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador com poder imenso, estava sempre consciente de que seu tempo era limitado. Ele não podia fazer tudo. Então ele priorizava o que realmente importava. Você pode fazer o mesmo. Não precisa ser perfeito, mas pode ser intencional. Pode questionar: essa atividade me serve? Essa relação me nutre? Esse trabalho alinha com meus valores? E quando algo não passa no teste, você tem coragem de mudar, não impulsivamente, mas conscientemente. Epicteto ensinou que a liberdade começa quando você decide que certas coisas não valem sua paz. Você pode ter um emprego bem pago, mas se ele viola seus valores, você está vendendo sua alma. Você pode ter relacionamentos confortáveis, mas se eles te diminuem, você está traindo a si mesmo. O estoico tem coragem de fazer mudanças difíceis, não porque sejam fáceis, mas porque são certas. Agora vamos explorar um conceito estoico que é especialmente relevante hoje: a indiferença aos indiferentes. Os estoicos dividiam as coisas em 3 categorias: bens, virtudes como sabedoria, coragem, justiça; males, vícios como covardia, injustiça, ignorância e indiferentes. Tudo o resto: riqueza, saúde, reputação, até a vida em si são tecnicamente indiferentes. Isso não significa que não têm valor. Significa que não são essenciais para a vida boa. Você pode ter todos e ser miserável, ou ter nenhum e ser feliz. Porque a felicidade verdadeira vem de dentro, da qualidade de seu caráter, não de circunstâncias externas. Essa ideia é revolucionária. Significa que você pode ser feliz independentemente de suas circunstâncias. Rico ou pobre, saudável ou doente, famoso ou desconhecido. Nenhuma dessas coisas determina sua paz interior. Apenas suas virtudes fazem isso. Claro, os estoicos preferiam ter saúde a estar doente. Preferiam ter recursos suficientes a viver na pobreza. Mas eles não dependiam dessas coisas para sua felicidade. Epicteto era deficiente físico, mas isso não o impediu de viver uma vida de profundo significado e alegria. Marco Aurélio teve poder imenso, mas não deixou que isso o corrompesse. Ambos entenderam que as circunstâncias externas são menos importantes que o caráter interno. Hoje, somos bombardeados com mensagens dizendo que precisamos de mais para ser felizes. Mais dinheiro, mais seguidores, mais reconhecimento. Mas o estoico vê através dessa ilusão. Ele reconhece que essas coisas são neutras, podem ser usadas bem ou mal. A riqueza pode financiar caridade ou alimentar ganância. A fama pode ser plataforma para o bem ou para a vanglória. O que importa não é ter essas coisas, mas como você as usa. Sêneca era imensamente rico, mas ele via sua riqueza como responsabilidade, não direito. Ele a usava para ajudar outros,
para promover filosofia, para viver uma vida de contribuição. Ele não era apegado a ela. Quando seus bens foram confiscados, ele aceitou com equanimidade. Porque ele sabia que sua riqueza real estava em seu caráter, não em sua conta bancária. Você pode adotar a mesma perspectiva. Aprecie o que tem, mas não dependa disso para sua felicidade. Use seus recursos para o bem, mas não se identifique com eles. Porque tudo externo pode ser perdido. Apenas suas virtudes são verdadeiramente suas. Agora, quero falar sobre algo que o estoicismo ensina magistralmente: como lidar com pessoas difíceis. Todos nós temos pessoas em nossas vidas que nos desafiam, que nos irritam, que parecem existir para nos testar. Marco Aurélio começava suas meditações preparando-se mentalmente para encontrar pessoas irritantes, ingratas e arrogantes durante o dia. Mas em vez de ficar frustrado com elas, ele as via como oportunidades de praticar virtude. Elas não entendem o que é verdadeiramente bom. Como posso responder? Las com paciência e sabedoria. Essa perspectiva muda tudo. Em vez de ser vítima de pessoas difíceis, você se torna praticante de filosofia. Cada interação desafiadora é uma chance de demonstrar suas virtudes. Alguém te trata com grosseria? Você responde com gentileza. Alguém tenta te manipular? Você mantém limites claros. Alguém espalha mentiras sobre você? Você vive de forma que a verdade seja óbvia. Epicteto dizia que se alguém te entrega uma tocha acesa, você não a segura até se queimar. Você a passa para frente ou a põe de lado. Da mesma forma, se alguém te entrega raiva ou insultos, você não precisa segurá-los. Você pode simplesmente não aceitar. A raiva de alguém só te afeta se você a aceita. E você sempre tem escolha de não aceitar. Isso não significa que você se torna passivo. Significa que você responde conscientemente em vez de reagir automaticamente. Você estabelece limites. Você remove-se de situações tóxicas. Mas você faz isso com calma, não com raiva, porque raiva só prejudica você. O estoico entende que ninguém pode te insultar sem seu consentimento. Eles podem dizer palavras, mas só se tornam insultos se você as aceitar como tais. Se alguém te chama de algo que você sabe que não é verdade, por que isso te incomodaria? É apenas a opinião errada deles. Marco Aurélio escrevia frequentemente que as opiniões dos outros não podem te machucar. Apenas suas próprias opiniões sobre essas opiniões podem. Se você pensa que a opinião de alguém importa, ela terá poder sobre você. Mas se você reconhece que é apenas a perspectiva limitada deles, perde seu ferrão. Claro, há opiniões que merecem consideração. Se múltiplas pessoas confiáveis apontam o mesmo defeito em você, talvez valha examinar. Mas críticas aleatórias de pessoas que mal te conhecem não merecem espaço mental. Sêneca tinha muitos inimigos políticos que falavam mal dele. Em vez de se defender ou retaliar, ele simplesmente continuou vivendo de acordo com seus valores. E, eventualmente, a verdade de seu caráter se tornou óbvia. Isso é força estoica. Não precisar provar nada. Não precisar se defender constantemente. Simplesmente ser e deixar que suas ações falem. Agora, quero abordar um aspecto do estoicismo que às vezes confunde pessoas. A ideia de amor fati, amor ao destino. Não apenas aceitar o que acontece, mas amá-lo. Essa parece uma ideia estranha. Como você pode amar coisas ruins que acontecem? O ponto não é fingir que gosta de sofrimento. É reconhecer que tudo o que acontece é parte de sua jornada e que essa jornada, com todos seus altos e baixos, é sua vida. Resistir ao que já aconteceu é inútil e doloroso. É viver em negação da realidade. Em vez disso, o estoico abraça completamente sua vida, as partes boas e as ruins, porque todas contribuíram para quem ele é. Nietzsche, inspirado pelos estoicos, dizia que sua fórmula para a grandeza humana é amor fati. Não querer que nada seja diferente, nem para frente, nem para trás, nem por toda a eternidade. Não meramente suportar o necessário, mas amá-lo. Isso é liberdade radical. Quando você para de querer que o passado fosse diferente, quando você para de resistir ao presente, quando você aceita o futuro incerto,
você se torna livre. Livre da prisão do "e-se", livre da tortura do "deveria ter", livre do medo do "pode acontecer". Você está aqui, agora, com tudo que é. E isso é suficiente. Marco Aurélio praticava isso diariamente. Ele tinha muitas razões para se queixar. Guerras constantes, doenças, traições. Mas ele escolhia ver cada desafio como algo que o universo lhe deu para desenvolver seu caráter, como um treinamento personalizado para sua alma. Você pode adotar a mesma perspectiva. Cada dificuldade em sua vida está te ensinando algo, está te fortalecendo de alguma forma. Pode não parecer assim no momento, mas com o tempo, você verá. As pessoas mais sábias e compassivas que você conhece provavelmente passaram por muitas dificuldades. O sofrimento, quando processado adequadamente, não te quebra, te transforma. Os estoicos entendiam isso profundamente. Eles não procuravam sofrimento, mas quando ele chegava, eles o usavam. Sêneca escreveu que dificuldades são necessárias para desenvolver virtude. Assim como o fogo testa o ouro, as adversidades testam o caráter. Sem desafios, como você saberia do que é capaz? Como desenvolveria resiliência, paciência, coragem? As pessoas que nunca enfrentaram dificuldades podem parecer ter sorte, mas frequentemente são frágeis. Quebram ao primeiro grande desafio. Mas aqueles que foram testados e sobreviveram desenvolvem uma força interior formidável. Então, em vez de amaldiçoar suas dificuldades, agradeça por elas. Elas estão fazendo de você uma pessoa mais forte e sábia. Isso não é pensamento positivo superficial. É reconhecimento realista de como o crescimento acontece. Agora, quero falar sobre algo que pode salvar anos de sofrimento desnecessário. O estoico não espera que a vida seja justa. A vida não é justa. Nunca foi. Nunca será. Coisas ruins acontecem a pessoas boas. Pessoas más às vezes prosperam. O mérito nem sempre é recompensado. Quando você aceita isso, quando para de esperar que o universo opere de acordo com suas noções de justiça, você sofre muito menos. Você para de perguntar: por que isso aconteceu comigo? Porque não há um porquê moral no universo. Coisas simplesmente acontecem. O universo não está conspirando contra você. Também não está do seu lado. Ele é neutro. Opera de acordo com causas e efeitos, não de acordo com justiça ou mérito. Epicteto ensinava que exigir que o mundo seja justo é como exigir que figos não cresçam em figueiras. É absurdo. É negar a natureza das coisas. Mas aqui está onde fica interessante. Embora o universo seja neutro, você pode escolher agir justamente. Você pode ser a justiça que deseja ver. Você pode tratar outros com equidade mesmo quando não foi tratado assim. Essa é a resposta estoica. Não esperar justiça, mas praticar justiça. Marco Aurélio, como imperador, tinha poder para ser injusto e se safar. Mas ele escolhia justiça, não porque esperava recompensa, mas porque era consistente com seus valores. E quando você vive assim, algo notável acontece. Você se torna a mudança que quer ver no mundo. Sua vida se torna um exemplo. E enquanto você não pode controlar se outros seguirão seu exemplo, você cumpriu sua parte. Viveu com integridade. E isso é tudo que você pode controlar. Isso é tudo que importa. Agora, vamos falar sobre algo prático. Como o estoicismo se aplica ao trabalho e carreira? Muitas pessoas odeiam seus empregos. Sentem-se presas, insatisfeitas, desmotivadas. O estoico tem uma perspectiva diferente. Ele vê o trabalho como oportunidade para praticar virtude. Qualquer trabalho, não importa quão humilde, pode ser feito com excelência. Você pode trazer integridade para qualquer tarefa. Epicteto era escravo. Seu trabalho era servir seu mestre. Mas ele encontrava significado não na tarefa em si, mas em como a executava. Com atenção, com presença, com dignidade. Você pode fazer o mesmo. Se você é garçom, você pode servir com atenção genuína. Se você é programador, você pode escrever código limpo e funcional. Se você é gerente, você pode liderar com justiça e empatia. O que você faz é menos importante que como você faz. Isso não significa que você deve permanecer em trabalhos que violam seus valores.
Se seu trabalho requer que você seja desonesto ou prejudique outros, o estoico mudaria. Mas se é simplesmente entediante ou abaixo de suas expectativas, talvez o problema não seja o trabalho, mas sua atitude. Sêneca conhecia pessoas ricas que eram miseráveis e pessoas pobres que eram felizes. A diferença não estava em suas circunstâncias, mas em suas mentes. Se você decide que não pode ser feliz até conseguir um emprego melhor, você está dando seu poder para circunstâncias externas. Mas se você escolhe encontrar significado e satisfação no que faz agora, você recupera seu poder. E curiosamente, quando você muda sua atitude, frequentemente suas circunstâncias também mudam, não magicamente, mas porque você se torna melhor no que faz. E isso abre novas oportunidades. Mas mesmo se as circunstâncias não mudam, sua experiência muda. E sua experiência é sua vida. Marco Aurélio não amava ser imperador. Ele preferia a filosofia, mas aceitou seu papel e o executou com excelência. Ele não passou décadas se lamentando por não poder fazer o que amava. Ele encontrou maneiras de integrar filosofia em sua vida de imperador. Você pode fazer o mesmo, integrar seus valores e paixões em qualquer situação em que se encontra. Agora, vamos falar sobre algo que muitos evitam: solidão. Nossa cultura trata a solidão como algo a ser evitado. Sempre conectados, sempre ocupados, sempre distraídos. Mas os estoicos viam valor na solidão. Marco Aurélio escreveu sobre se retirar para a cidadela interior, um lugar de paz dentro de você que você pode acessar a qualquer momento. Sêneca passava tempo regular em reflexão solitária. Não porque odiasse pessoas, mas porque valorizava o tempo consigo mesmo. A solidão permite reflexão profunda. Permite que você processe experiências. Permite que você se reconecte com seus valores e propósitos. Sem momentos regulares de solidão, você vive de forma reativa, respondendo a demandas externas sem tempo para considerar se estão alinhadas com quem você quer ser. A solidão é diferente de isolamento. Isolamento é não ter conexões. Solidão é escolher tempo sozinho. Uma te enfraquece, a outra te fortalece. Epicteto encorajava seus alunos a passarem tempo em silêncio, não meditação formal necessariamente, mas simplesmente estar consigo mesmo sem distrações. Nesse silêncio, você ouve a voz de sua sabedoria interior. Você percebe padrões que não via no ruído da vida diária. Você tem insights sobre problemas que te preocupavam. Quantas vezes você teve suas melhores ideias no chuveiro ou caminhando sozinho? Não é coincidência. É quando sua mente tem espaço para processar, para conectar pontos, para pensar profundamente. Mas nossa cultura moderna torna difícil encontrar esse espaço. Estamos sempre conectados, sempre estimulados. E quando há um momento de quietude, imediatamente pegamos o telefone. Esse é um hábito que o estoico conscientemente quebra. Ele cria momentos regulares sem distrações digitais. Sem música, sem podcasts, sem notificações. Apenas ele e seus pensamentos. E embora possa ser desconfortável no início, se torna profundamente nutritivo. Você para de depender de estímulos externos para se sentir bem. Você desenvolve contentamento interno. E isso é poder. Agora, vamos falar sobre algo que o estoicismo oferece que poucas filosofias fazem. Um framework claro para tomar decisões. Quando você enfrenta uma escolha difícil, você pode perguntar: qual opção está mais alinhada com as virtudes estoicas? Qual demonstra mais sabedoria, coragem, justiça e temperança? Isso não sempre torna a decisão fácil, mas torna clara. Você sabe o que fazer, mesmo se for difícil. Marco Aurélio tinha que tomar decisões que afetavam milhões. Ele usava as virtudes como sua bússola. Ele perguntava: qual é a escolha justa aqui? Não a popular, não a fácil, mas a justa. E então fazia isso, aceitando as consequências. Você pode usar o mesmo framework em decisões menores. Devo confrontar esse colega? Pergunte: qual seria a resposta corajosa e justa? Devo aceitar esse emprego? Pergunte: isso permite que eu viva de acordo com meus valores? Devo terminar esse relacionamento? Pergunte: isso é sábio e compassivo para ambos?
As virtudes te guiam. E quando você as usa consistentemente, suas decisões se alinham. Você vive uma vida coerente, não perfeita, mas integrada. Sêneca dizia que não basta ter boas intenções. Você precisa cultivar hábitos que as sustentem. É por isso que o estoicismo enfatiza a prática diária. Não é filosofia de poltrona, é disciplina de vida. Você pratica diariamente. Pequenas escolhas que somadas criam seu caráter. Você escolhe levantar quando o alarme toca em vez de apertar soneca. Isso é temperança. Você escolhe dizer a verdade mesmo quando seria mais fácil mentir. Isso é justiça. Você escolhe fazer o que é certo mesmo quando tem medo. Isso é coragem. Você escolhe considerar diferentes perspectivas antes de julgar. Isso é sabedoria. Esses momentos pequenos, repetidos diariamente, te transformam. Eventualmente, virtude se torna a sua segunda natureza. Você não precisa lutar tanto. Você simplesmente é uma pessoa virtuosa. Mas isso leva tempo. Epicteto advertia seus alunos a serem pacientes. A transformação não acontece da noite para o dia. Mas acontece. Se você persistir, se você se dedicar, se você for gentil consigo mesmo quando falhar e continuar tentando. Agora, quero falar sobre algo que pode libertar você de anos de arrependimento e culpa. O estoico não vive no passado. Ele aprende com o passado, mas não fica preso nele. Você cometeu erros. Todos cometemos. Você fez coisas que não tem orgulho. Todos fizemos. A questão não é se você errou, mas o que você faz com esses erros. O estoico extrai lições. Ele se pergunta: o que esse erro me ensinou? Como posso fazer diferente no futuro? Que virtude eu preciso desenvolver para evitar esse erro novamente? E então ele segue em frente, porque ficar preso no passado não muda nada. Apenas rouba seu presente e seu futuro. Sêneca escreveu cartas sobre arrependimento. Ele reconhecia que todos cometemos erros, mas dizia que o sábio aprende e cresce. O tolo repete os mesmos erros porque não reflete. Você escolhe ser sábio quando transforma arrependimento em aprendizado, quando usa a dor do erro como motivação para mudar, quando aceita o que aconteceu e foca em quem você quer ser daqui para frente. Marco Aurélio tinha muito que se arrepender. Decisões que custaram vidas, oportunidades perdidas com sua família. Mas ele não se afogava em culpa. Ele reconhecia, aprendia e se comprometia a fazer melhor. Você pode fazer o mesmo. Aceite seu passado completamente. Cada erro, cada falha, cada vergonha. Eles são parte de sua história. Eles contribuíram para quem você é hoje. E se você é hoje alguém comprometido com crescimento e virtude, então até os erros serviram a um propósito. Eles te trouxeram aqui. Agora, o que você fará com essa sabedoria duramente conquistada? É aí que está seu poder. Não no passado que não pode mudar, mas no presente que pode moldar. Vamos falar agora sobre algo fundamental: relacionamento consigo mesmo. Muitas pessoas são seus próprios piores críticos. Falam consigo mesmas de formas que nunca falariam com um amigo. Esperam perfeição e se punem brutalmente por qualquer falha. O estoicismo oferece um equilíbrio. Por um lado, te encoraja a altos padrões, a buscar excelência, a não se contentar com mediocridade. Por outro lado, reconhece que você é humano, que vai falhar, e que isso é normal e até necessário para o crescimento. Marco Aurélio era duro consigo mesmo em seus escritos. Constantemente se lembrava de fazer melhor, mas também praticava autocompaixão. Quando falhava, não se destruía. Ele reconhecia a falha, extraía a lição e continuava. Sêneca escrevia sobre a importância de ser um amigo gentil para si mesmo, de se tratar com o mesmo cuidado e paciência que oferece a outros. Porque como você pode ser bom para outros se é cruel consigo mesmo? Como pode oferecer compaixão se não tem nenhuma para si? O estoico desenvolve um relacionamento equilibrado consigo mesmo. Ele se vê claramente, incluindo defeitos e fraquezas, mas também reconhece forças e potencial. Ele é honesto, mas não cruel, exigente, mas não impossível. E quando fala consigo mesmo, ele fala como um mentor sábio, não como um crítico severo.
Experimente isso. Observe como você fala consigo mesmo. Se você percebe que é muito crítico, conscientemente mude o tom. Fale consigo mesmo como falaria com alguém que você ama e quer ajudar. Isso não é autoindulgência, é sabedoria, porque você não pode construir uma vida virtuosa numa fundação de autodestruição. Você precisa ser aliado de si mesmo. Epicteto dizia que você é o autor de sua própria história. Você não escolhe o enredo, mas escolhe como o personagem responde. Que tipo de personagem você quer ser? Alguém que desiste diante de dificuldades? Ou alguém que persevera? Alguém que culpa outros? Ou alguém que assume responsabilidade? Alguém que vive com medo? Ou alguém que age com coragem? Você decide através de suas escolhas diárias. E essas escolhas somadas criam sua história. Uma história que você pode olhar no final com orgulho ou arrependimento. Os estoicos escolhiam criar histórias de integridade, de coragem, de contribuição. E você pode fazer o mesmo. Começando agora, neste momento, com a próxima escolha que fizer. Agora quero compartilhar algo que pode mudar completamente como você vê desafios. Os estoicos tinham um conceito chamado premeditatio malorum. Meditação de males. Isso significa imaginar regularmente coisas que poderiam dar errado. Pode parecer negativo, mas é na verdade profundamente libertador. Quando você imagina perder algo, duas coisas acontecem. Primeiro, você aprecia mais enquanto tem. Segundo, você se prepara mentalmente para a possibilidade de perda. E essa preparação torna a perda, se acontecer, menos devastadora. Sêneca praticava isso com seus pertences. Ele imaginava regularmente perder tudo: sua casa, suas riquezas, até sua vida. Não para se torturar, mas para se lembrar de que tudo é emprestado, que nada externo é permanentemente seu. E essa prática criava dois resultados. Ele era profundamente grato por tudo que tinha. E quando eventualmente perdeu muito de sua riqueza devido à política, ele permaneceu sereno, porque já havia se preparado mentalmente. Marco Aurélio fazia o mesmo com pessoas. Ele se lembrava que todos que amava eventualmente morreriam, ou ele morreria e os deixaria. Essa contemplação não tornava seu amor menor, tornava cada momento com eles mais precioso. Você pode praticar isso. Imagine perder algo que valoriza: seu emprego, sua saúde, uma relação importante. Como você reagiria? Você sobreviveria? Claro que sim. Você é mais resiliente do que pensa. E quando você reconhece essa resiliência, duas coisas acontecem. Você tem menos medo. E você aprecia mais o que tem agora. Isso não é pessimismo. É realismo. É ver a vida como ela é. Temporária, incerta, preciosa. E quando você vê claramente, você vive mais plenamente. Não apegado, mas apreciativo. Não desesperado, mas grato. Agora vamos abordar algo que toca todos nós. Comparação. Vivemos numa era de comparação constante. Redes sociais nos mostram versões editadas da vida de outros, e é fácil cair na armadilha de se comparar. Ele tem um emprego melhor. Ela tem um relacionamento mais feliz. Eles viajam mais. O estoico reconhece essa comparação como fonte de sofrimento, porque você sempre pode encontrar alguém que parece ter mais sucesso, mais beleza, mais felicidade, e essa comparação nunca te satisfaz, apenas te deixa sentindo inadequado. Epicteto ensinava que se você se compara com outros, você sempre será infeliz, porque sempre haverá alguém com mais. Mas também disse que se você se compara consigo mesmo, com quem você era ontem, você pode sempre melhorar. Essa é a comparação útil. Não você versus outros, mas você versus você. Estou melhor hoje do que ontem? Estou crescendo? Estou me tornando mais sábio, mais compassivo, mais íntegro? Essas são as perguntas que importam. O resto é distração. Marco Aurélio era imperador de Roma. Tinha mais poder e riqueza que praticamente qualquer um, mas ele não se comparava com outros. Ele se comparava com seus ideais, com o tipo de líder que queria ser. E nessa medida, ele frequentemente se achava deficiente. Mas isso não o desencorajava. Motivava-o a continuar melhorando.
Você pode fazer o mesmo. Pare de olhar para os lados. Pare de medir seu valor contra outros. Em vez disso, olhe para dentro. Quem você quer ser? Está se movendo nessa direção? Se sim, você está tendo sucesso. Não importa o que outros estão fazendo. Sêneca tinha amigos que eram mais ricos, mais influentes, mais admirados. Mas ele não invejava, porque ele tinha algo que dinheiro não compra: paz interior, sabedoria, integridade. E ele sabia que isso valia mais que qualquer riqueza material. Você pode cultivar essa mesma clareza, definir sucesso por seus próprios termos, não pelos padrões da sociedade, não pela aprovação de outros, mas por seu próprio senso interno de propósito e integridade. E quando você faz isso, comparação perde seu poder. Você pode genuinamente celebrar os sucessos dos outros, porque você não vê como competição, você vê como inspiração. O sucesso deles não diminui o seu, e o sucesso deles pode até te ensinar algo. Agora, quero falar sobre algo crucial: aceitar o que você não pode mudar. Há coisas em sua vida que você simplesmente não pode mudar. Seu passado, sua família de origem, certas limitações físicas, eventos que já aconteceram. Muitas pessoas desperdiçam energia enorme desejando que essas coisas fossem diferentes. Se ao menos meu passado fosse diferente, se ao menos minha família fosse mais funcional, se ao menos aquela coisa não tivesse acontecido. Mas esses desejos são completamente inúteis, porque a realidade é o que é. E desejar que fosse diferente não muda nada, apenas cria sofrimento. O estoico pratica a aceitação radical. Não aceitação passiva que desiste, mas aceitação ativa que reconhece a realidade e trabalha dentro dela. Marco Aurélio nasceu com um corpo fraco. Ele era frequentemente doente. Poderia ter passado a vida se lamentando por isso. Em vez disso, ele aceitou e trabalhou com o que tinha. Ele não deixou que definisse sua vida ou limitasse sua contribuição. Sêneca foi exilado injustamente, uma experiência devastadora, mas ele aceitou e usou o tempo de exílio para escrever algumas de suas obras mais profundas. Ele transformou a adversidade em oportunidade. Você pode fazer o mesmo com o que não pode mudar em sua vida. Primeiro, reconheça honestamente o que está além do seu controle. Segundo, pare de lutar contra essas coisas. Pare de desejar que fossem diferentes. Terceiro, pergunte: dado que isso é minha realidade, como posso responder da melhor forma? Como posso usar isso ou trabalhar com isso? Às vezes, a resposta é simplesmente aceitar sem tentar mudar. Outras vezes, é encontrar maneiras criativas de se adaptar. Mas em todos os casos, começa com aceitar o que é. Porque apenas quando você aceita a realidade, você pode trabalhar efetivamente com ela. Enquanto você está negando ou resistindo, você está preso. Epicteto ensinava que liberdade começa quando você para de querer que as coisas sejam diferentes do que são. Quando você aceita completamente o agora. E a partir dessa aceitação, você age. Não de forma derrotista, mas de forma sábia. Você trabalha com o que tem. Você faz o melhor com suas circunstâncias. E curiosamente, quando você para de lutar contra a realidade, frequentemente encontra que suas circunstâncias não são tão limitantes quanto pensava. Novas possibilidades aparecem, porque você não está mais gastando energia em resistência inútil. Agora vamos falar sobre algo profundo: mortalidade. Todos vamos morrer. Esta é a única certeza. Mas nossa cultura nos encoraja a ignorar essa realidade, a agir como se tivéssemos tempo ilimitado, a adiar o que realmente importa. Os estoicos faziam o oposto. Eles mantinham a morte sempre em mente, não morbidamente, mas honestamente. Marco Aurélio escrevia que poderia deixar a vida neste momento. Sêneca dizia que cada dia poderia ser o último. Epicteto lembrava seus alunos que a vida é curta e incerta. Por que essa fixação em morte? Porque consciência da mortalidade muda como você vive. Quando você realmente aceita que vai morrer, você para de desperdiçar tempo. Você para de guardar rancor. Você para de adiar o que importa. Você vive com mais intensidade, mais autenticidade, mais coragem.
Porque se o tempo é limitado, por que desperdiçá-lo? Steve Jobs, que estudou filosofia, disse que lembrar que você vai morrer é a melhor ferramenta para evitar a armadilha de pensar que tem algo a perder. Você já está nu. Não há razão para não seguir seu coração. O estoico entende isso profundamente. A morte não é inimiga, é parte natural da vida. E consciência dela é um presente que te liberta para viver plenamente. Então hoje, agora, lembre-se, você vai morrer. Não sei quando. Você não sabe quando. Mas vai acontecer. E quando acontecer, você vai querer olhar para trás e ver uma vida bem vivida. Uma vida de integridade, coragem e amor. Não uma vida de conformidade, medo e arrependimento. Você tem o poder de criar essa vida. Começando agora, com cada escolha, com cada momento. Viva como se este fosse seu último dia. Não de forma reckless, mas de forma intencional. Fazendo o que realmente importa. Sendo quem você realmente quer ser. Isso é sabedoria estoica. Isso é liberdade. E quando você vive assim, algo maravilhoso acontece. Você para de ter medo da morte, porque você sabe que está vivendo bem, que está honrando sua vida através de como você a vive. E essa paz, essa liberdade do medo da morte, te permite viver ainda mais plenamente. É um ciclo virtuoso que os estoicos descobriram e praticaram, e está disponível para você também. Agora, quando chegamos ao fim desta jornada juntos, quero deixar você com um desafio, um convite. Não apenas ouça estas palavras, viva elas. Escolha uma prática estoica que ressoe com você. Talvez seja a meditação diária sobre o que está sob seu controle. Talvez seja journaling sobre suas virtudes e falhas. Talvez seja praticar gratidão ou visualização negativa. Não importa qual você escolhe. O que importa é que você pratique, consistentemente, diariamente. Porque conhecimento sem prática é inútil. Os estoicos não eram apenas pensadores, eram praticantes. Eles viviam sua filosofia, e por isso, ela os transformou. Você pode ser transformado também, mas precisa fazer o trabalho. Ninguém pode fazer por você. Marco Aurélio não se tornou sábio lendo filosofia. Ele se tornou sábio praticando diariamente. Sêneca não encontrou paz através de conhecimento intelectual. Ele a encontrou através de aplicação diária. Epicteto não ensinou teoria abstrata. Ele ensinou práticas concretas para viver bem. E agora essas práticas estão disponíveis para você. A questão é, você vai usá-las? Você vai se comprometer com essa jornada? Não será fácil. Haverá dias que você falhará, dias que esquecerá seus princípios, dias que reagirá em vez de responder. Isso é normal, faz parte do processo. O que importa é que você continue, que você se levante quando cair, que você recomece quando se perder, que você seja paciente consigo mesmo enquanto também se mantém responsável. Porque no final, esta jornada é para toda a vida. Não é sobre alcançar algum estado final de perfeição. É sobre o processo de se tornar, de crescer, de evoluir continuamente na direção da sabedoria e virtude. E cada passo nesse caminho é uma vitória. Cada momento de consciência é um triunfo. Cada escolha virtuosa é um ato de coragem. Então comece. Agora. Não amanhã. Não quando as circunstâncias forem perfeitas. Agora. Escolha ser consciente neste momento. Escolha responder com sabedoria à próxima situação que encontrar. Escolha viver de acordo com seus valores, não seus impulsos. Isso é o caminho estoico. E está aberto para você. Sempre foi. Sempre estará. Apenas esperando que você decida caminhar. E quando você caminha este caminho, você descobre algo maravilhoso. Você descobre que a paz que sempre buscou não estava em algum lugar distante. Estava dentro de você o tempo todo, apenas esperando que você parasse de procurar fora e olhasse dentro. Os estoicos sabiam disso há 2000 anos, e agora você sabe também. O que você fará com esse conhecimento? Como você o viverá? Essas são as perguntas que definirão sua vida, e apenas você pode respondê-las, através de suas escolhas, através de suas ações,
através de como você vive cada momento que lhe é dado. Que seu caminho seja guiado por sabedoria. Que sua vida seja marcada por virtude e que você encontre a paz profunda que vem de viver de acordo com a natureza, com integridade e com coragem. Este é o caminho estoico. Este é o caminho para a vida boa. Bem-vindo à jornada.